Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta, contra a vontade de muitos. Hoje eu tive que trazer uma colinha, gente, porque estou sofrendo uns certos ataques aí no período da noite e essa noite foi bem pesada, eu não consegui dormir, muitos pesadelos. E tenho os meus trabalhos à noite também com Jesus, então tá bem complicado e minha cabeça tá um pouco zonza. Estão tentando afetar minha saúde para que eu não venha gravar, né? Mal do ser humano, né? A inveja é uma coisa, gente. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento emocional, traumas emocionais e a formação de crenças durante a infância. Desenvolvimento emocional. O que é, gente? Acontece muito na criação, vou usar exemplos, né? Engole o choro. E apanhou porque mereceu. E aí a criança, ela fica num estado emocional que ela não sabe nem o que é que está acontecendo com ela. Então é importante que a gente saiba, né, para quem já tem filho ou que pensa em ter, é importante que a gente aprenda a ensinar que as crianças lidem com as próprias emoções. Mas como a gente está aqui trabalhando os adultos, o que acontece? Na nossa infância acontecia muito isso, né, gente? De tipo, mas por que não pode? Porque eu tô mandando. Porque sim. E pronto, acabou. E engole o choro. Então a criança, ela cresce, nós crescemos sem saber lidar com as nossas emoções. Então a gente via as pessoas, por exemplo, frustradas, com raiva, resolvendo as coisas na base do grito, na base da porrada, sabe? Então a gente acabou aprendendo a lidar com as nossas emoções desse jeito. Eu vejo muito, por exemplo, a criança está chorando. Ah lá, o Mariquinha, igual um viadinho. E aí, o que acontece? Principalmente com os homens. O homem não chora, o homem não tem sentimento. Porque se tiver, viadinho. Né? Então já vai juntando tudo isso. O que acontece? Forma homens totalmente escrotos, que não têm empatia com as mulheres, que não se importam com o sofrimento das mulheres. Por quê? As mulheres são mais emotivas. Isso daí não é porque elas são frescas nem dramáticas. É o nosso próprio corpo, é o nosso próprio sistema. Ele funciona de uma forma diferente. É a mesma coisa que a mulher não tem a força que um homem tem. Porque é fisiológico, gente. Não tem como alterar isso. E aí o que acontece? O cara vai lá, faz um monte de merda. E aí a mulher entra num desespero emocional total. Aí é frescura, é drama, é chatice, é louca. Por quê? Porque na infância ele teve uma mãe totalmente retardada que não soube ensinar ele como respeitar os sentimentos das pessoas. Na verdade, nem os dele foram respeitados. E aí, com as mulheres, já é totalmente o contrário. Eu, por exemplo, eu cresci vendo que os homens não prestam, que a gente não pode confiar em homem, porque o homem é isso, o homem é aquilo. Então, o que acontece? Isso gera relacionamentos totalmente abusivos de ambas as partes. Não é só o homem que é abusivo, a mulher também. O que acontece? Um não consegue entender o outro. Vira um campo de guerra. A mulher não entende o homem não entende a mulher. E ó, choque. Então, e tudo isso vem da infância. Por quê? A pessoa cresceu sem saber lidar com as próprias emoções. Nem sabe o que é emoções. Nem sabe dizer o que está sentindo. Tem muita gente que não sabe nem o que é o amor. Não sabe colocar em palavras o que é o amor. Talvez nunca tenha sido amado. Então, quando a gente entra na cura da criança interior, a gente vem resgatar essas coisas. Por exemplo, os exemplos que eu dei, né, da pessoa que não teve esse ensino
sobre as emoções, como lidar com as emoções da forma correta, ela já vai para os traumas emocionais e a formação de crenças. O que são a formação de crenças? Exatamente isso, que todo homem acha que o emocional da mulher é um drama. É frescura. Por quê? Porque ele não compreende aquele sentimento, porque não foi permitido que ele tivesse na infância. E 99% dos homens passam por isso. E viram adultos totalmente traumatizados e traumatizando as pessoas. Por exemplo, por trás de toda mulher guerreira e forte, tem um filho da puta que não faz a parte dele. Porque tem a mamãezinha, tem a famíliazinha, tem os amiguinhos dizendo que a mulher é chata, que a mulher é isso, que a mulher é fresca. São pessoas totalmente doentes, gente. Totalmente doentes. Principalmente quando vê a felicidade dos outros. Sabe? E aí vai lá, existem muitos casos onde a família mesmo incentiva o cara a viver a própria vida. Ele não tem que se importar com a mulher, nem com o filho, nem com nada. Ele tem que viver a vida dele. E o mais engraçado é que são pessoas que passaram pela mesma coisa. Ou seja, deveriam aprender, né, a não passar esses sofrimentos para frente. Mas gosto de ver outra pessoa sofrendo, porque eu também sofri. Então vou ver ela sofrendo também. Eu não tive, porque ela vai ter um marido amoroso. Sabe? Então são coisas, e eu não estou falando que as pessoas fazem isso por maldade, não. É uma coisa já instalada dentro da gente, né? Então, o que acontece? Eu, por exemplo, passei por infância traumatizante porque o meu pai era um bosta. Porque os homens não são criados para serem respeitadores e cuidadores de suas mulheres. E, no geral, é a própria família que incentiva isso. Sabe? Então, o que acontece? Isso gera traumas emocionais. Muitos homens viram os próprios pais sendo filhos da puta. E sem querer, eles acabam tendo isso dentro deles. Muitos foram abandonados na infância também, pelos pais. Ah, mas eu me virei muito bem, eu nunca precisei do meu pai. Então ele acha que o filho dele também não vai precisar dele, que o filho dele vai se dar super bem. Que é só chegar lá, dar um dinheirinho, fazer o que está precisando e pronto. Não é bem assim. Sabe, a formação emocional de uma família, ela é importantíssima para o desempenho daquela criança no futuro. Mas os homens não são ensinados a isso. E as mulheres também não. As mulheres são ensinadas a tratar os homens que nem monstro. Porque o homem não precisa de carinho, o homem não precisa de atenção e de certos cuidados. Ou seja, homem é tudo filho da puta, a gente não precisa respeitar os homens. Tá vendo como é que é muito doentio tudo isso? E tudo isso é incentivado pela própria sociedade, gente. Porque o homem, ele aprende desde criança que ele é fodão se ele estiver na galinhagem. Que ele precisa disso para mostrar que ele é macho. Então isso gera certos traumas emocionais que na fase adulta a gente não sabe lidar. Eu tenho muitos problemas emocionais dentro de relacionamento, não só amoroso, mas de família também, de amizade, de tudo, por causa disso. Porque a gente não é ensinado a amar. A gente é ensinado que todo mundo é cruel, que todo mundo é falso, e realmente a maioria é. Mas não significa que a gente tenha que levar isso pro coração, não significa que todo mundo é ruim. A gente só precisa saber escolher bem, né? E fazer a nossa parte. Então, onde começa a nossa parte? É onde a gente começa a estudar e pesquisar, da onde vem meus traços tóxicos? Porque todos nós temos. Todos nós cometemos os nossos erros e algumas pessoas correm atrás de acertar e outras não. Outras estão muito bem assim. E assim vai gerando novas crianças traumatizadas, cada vez mais traumatizadas. Hoje estão ensinando as mulheres a serem putas. Porque é bonito, tá na moda. E os homens a serem galinhas. Porque se você tem uma mulher e você decide respeitar essa mulher, você é um babaca.
Então os valores estão totalmente alterados, totalmente invertidos. E eu não estou falando de religião, não estou falando de Deus, eu estou falando de caráter, de palavra, de maturidade, de assumir responsabilidades pelas próprias atitudes e assumir o papel de homem, né? Aí as mamães vão lá e criam um monte de bebezinho que não tem a menor condição desse cara se tornar um homem maduro e assumir as responsabilidades que ele tem que ter, porque fica lá o bebezinho. Isso é na sociedade inteira, gente. As pessoas não ensinam valores, não ensinam caráter. As pessoas, muitas mães ensinam putaria para os filhos, porque é bonito. Então isso vem transformando o emocional, não só dos homens, das mulheres também. Isso vai formando crenças, trazendo traumas. Quando chega na vida adulta, a maioria não consegue nem enxergar o quão bosta é. E não estou falando só dos homens, eu estou falando das mulheres também. Tem tanta mulher safada aí, gente, que trai marido, trai todo mundo, mentirosa, mau caráter, invejosa, que vai lá e faz intriguinha na vida dos outros, o tempo inteiro falando mal dos outros, não sabe desejar o bem de ninguém. Por quê? Porque ela é tão infeliz que ela não quer que ninguém seja feliz. Sabe? Então, isso tem que partir da gente enxergar quais são as nossas responsabilidades. Principalmente com a gente mesmo. Eu, por exemplo, tenho muito Ai, meu ouvido tá, sabe? Eu comecei, eu nunca tive isso, mas de uns tempos pra cá, né, Jesus tem me ensinado muito isso, que a minha maior responsabilidade é comigo mesmo, com a minha felicidade, com o meu caráter, porque ninguém pode ter caráter por mim. E aí tudo que engloba a falta de caráter que eu tinha no passado, eu estou tentando corrigir agora. Por quê? Porque ninguém pode fazer isso por mim. Nem por você que está me assistindo agora. Quem é que pode construir um caráter digno? Você mesmo. Estude sobre isso. Sobre como ter um caráter ético, moral, digno de ser homem, de ser mulher. Porque caráter é tudo igual, gente. Independente de um homem e de mulher. Então, quando a gente começa a entrar nesse trabalho da cura da criança interior, é pra gente se curar das coisas podres que tem dentro da gente. Eu repito isso o tempo inteiro. Aqui não é lugar para botar a culpa no outro. Aqui é lugar para se olhar no espelho e falar, porra, eu sou um lixo. Mas não é para você cair numa depressão. Ah, eu sou um lixo, eu sou... Não, cara, é para você enxergar e melhorar. Como é que eu faço para melhorar isso? Vamos trabalhar o nosso interior. É refletir, pegar um papelzinho e anotar onde é que eu estou sendo um bosta. Aqui, aqui, aqui. Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer para melhorar isso? O que é que eu preciso fazer para mudar isso? É tanta gente procurando dinheiro fácil com a bunda no sofá. Não faz nada. Sabe, não tem ímpeto de enfrentar a vida. Porque continua uma criança mimada. Acha que tudo vai cair do céu. As pessoas vão fazer tudo por mim. Deus vai fazer por mim. As pessoas não procuram Deus pelo amor dele. As pessoas estão procurando milagres. As pessoas estão procurando milagre financeiro, principalmente. Deus é amor, gente, não é um banco. Deus, a prosperidade e a abundância que ele traz, não é financeira, é aqui dentro. É amor, é caráter, é dignidade, é cura. Deus não é um banco, nem um agiota. Então, quanto antes a gente entender isso, melhor vai começar a ser a nossa vida. Não porque Deus vai fazer as coisas por nós, mas Ele vai dar aquele ímpeto para que a gente se torne pessoas melhores. Então, entrando um pouquinho nesse campo de Deus,
As pessoas hoje, por que cada um tem um entendimento da Bíblia? Porque a pessoa vai lá e distorce tudo a boa vontade dela. É mais fácil apontar o erro do outro do que enxergar o próprio. E assim vai um julgando o outro. Enquanto Deus fala, não julgais para não serem julgados. Mas alguém vê? Não. Ninguém cita as passagens onde envergonha a si próprio. Ela vai citar as palavras em que envergonha o próximo, porque o pecado do próximo é um pecado mortal. O nosso é justificável, o nosso é prova. O do outro é pecado. E onde é que a humanidade vai parar desse jeito? Onde ninguém tem capacidade emocional para enfrentar os próprios erros, de assumir as próprias vergonhas. E não só assumir, é assumir e consertar, assumir e se esforçar para ser uma pessoa melhor, de um caráter decente. Então, a formação de crenças limitantes, por exemplo, ela vem muito disso. E cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, gente. As pessoas são totalmente diferentes. Então não tem como eu chegar aqui e dar uma fórmula mágica onde todo mundo vai se curar. Não, porque cada um desenvolve um transtorno de uma forma diferente. Então como é que consegue consertar isso? Autoconhecimento, autocura, é você se enxergar e estudar a possibilidade da melhoria daquilo ali. E o primeiro ponto é enxergar. É assumir os próprios erros, é pedir perdão de coração. Fala, me perdoa porque eu fiz isso. Voltei, gente. Tá vendo como é que é? O celular travando, desligou sozinho. Gente, meu ouvido, eu não tô ouvindo desse lado aqui. Eu só escuto desse e esse daqui tá dando eco dentro da minha cabeça, assim, ó. Minha vista tá embaçada. Aí agora o celular trava. Entendeu? É tudo para atrapalhar. Mas não tem problema, a gente continua. Já tá no finalzinho. Eu até anotei, tive que assistir o vídeo todo e anotar para ver de onde que eu tinha parado. Para ver como é que tá a situação hoje. Mas Deus é mais, meu amor. Deus é mais. Então vamos lá, a gente estava falando, né? De perdão. Geralmente as pessoas perdem perdão ou desculpa assim. Se eu fiz alguma coisa, você me desculpa. Olha, quando alguém fala isso pra mim, dá vontade de dar dentro da cara da pessoa. Porque ela não tá assumindo merda nenhuma do que ela fez. Ela tá falando porque você quer ouvir que ela pediu desculpa e acabou. Isso é deprimente. Sabe? Coragem, verdade com si mesmo. É você falar, olha só, você me desculpa porque eu fiz isso. Eu parei para analisar e eu vi que eu fui um merda. Você me perdoa por causa disso? Isso é pedir desculpa, gente. Não é falar, se eu fiz qualquer coisa, você me perdoa. Vai-te a merda. É isso, não tem jeito bonzinho, carinhosinho de falar, não. A verdade é uma só. Os seres humanos estão cada vez mais deprimentes, emocionais, e estão machucando todo mundo à volta. Sabe? As pessoas não querem aprender a ser melhores, não quer, tá todo mundo muito confortável, sentando um pau em todo mundo. E aí vê a vida toda destruída, numa infelicidade completa, cheia de problema, mas não sabe o que está acontecendo. Ai, coitado de mim. E tá vendo como eu já estava só no finalzinho, só faltava falar isso. Gente, quando a gente vai estudar sobre os nossos traumas, sobre a formação de crenças limitantes, a gente tem que lembrar da nossa infância, como é que foi a nossa infância. Sabe, as coisas que a gente viu dentro da nossa casa. Sabe, eu vou dar exemplos. No meu caso, eu tenho muito problema, sabe, para me relacionar por causa disso, né? Eu vi a minha mãe sofrer muito. E as pessoas assistem isso daqui, no geral assistem os stories, né? Porque pouquíssimas pessoas estão assistindo a aula. Por quê? Porque são arrogantes, prepotentes,
e acham que não precisam aprender nada, né? Então, eu não estou aqui julgando a minha mãe ou ninguém, pelo contrário. Eu admiro muito a minha mãe. Se eu tivesse tido força para ser metade da mulher que ela foi, a minha vida teria sido bem melhor. Mas só que isso não ameniza certas coisas que eu passei. Sabe? De ver a minha mãe desesperada, enquanto meu pai chegava totalmente bêbado, drogado. Uma vez ele chegou todo mijado, porque foi humilhado numa boca de fumo. Sabe? Onde ele fazia coisas podres e depois a pessoa num sofrimento como o que ela teve, a gente acaba não tendo muita claridade emocional para lidar com certas situações. E isso não transforma ela um monstro, faz dela um ser humano que sofreu muito. E assim é a maioria das mulheres. Sabe? Então, isso tem que parar. A minha avó era torturada na infância. Tortura, gente. Tortura. E os homens seguem fazendo tudo o que quer. E não só os homens. Muita mulher é pior do que o homem. Entendeu? Eu não sou hipócrita, não. Tem muita mulher que não vale a comida que ela come. De tão podre que tá aqui dentro. Ó. Mas é santa. Ai, a mãe do ano. A tia do ano. A esposa do ano. E segue todo mundo nessa porra dessa falsidade ridícula. Essa é a verdade. Entende? Então, a gente não pode mudar os outros, mas a gente pode mudar a si próprio. Essa é a beleza de se procurar Deus, porque Ele esfrega mesmo na nossa cara. Então, vamos buscar melhorar o nosso próprio interior, as nossas vergonhas, para que a gente pare de machucar as outras pessoas, para que os nossos filhos não passem pelo que nós passamos. Se eu tivesse a metade da força que minha mãe tem, a minha filha não teria sofrido tanto. Isso é ter coragem de assumir que é um lixo de ser humano. Porque não dá para melhorar sem assumir isso. Tá? Então, até amanhã. Amanhã nós vamos estudar o quê? Deixa eu ver. Que são os sinais da criança interior ferida, reconhecendo e validando as emoções e os métodos para acessar a criança interior. Espero que vocês tenham feito a meditação de ontem, que eu passei no vídeo anterior, e que tenham assistido a aula da psicóloga também, que foi muito interessante. E, gente, é isso. Não tem muito o que falar, muito o que fazer. Né? O trabalho é mais dentro de nós mesmos, refletindo como foram as atitudes do meu pai, como foram as atitudes da minha mãe, da minha família, o que eu tenho, o que eu aprendi com eles de verdade. Foram coisas saudáveis? Eu sou saudável ao lidar com os outros seres humanos? Se eu sou um marido, eu sou um bom marido? Se eu sou uma esposa, eu sou uma boa esposa? Ou eu estou repetindo os mesmos padrões retardados da família doente que eu tive? Então vamos começar a refletir um pouquinho sobre isso, para que a gente se transforme em seres humanos melhores. Porque não tem como uma pessoa ser feliz enquanto ela está fazendo a outra sofrer. Tudo que a gente faz pro próximo, a gente está fazendo com a gente mesmo. Porque Deus é muito justo. Tá? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Amanhã vem mais chicotada, tá?